Você já parou para pensar por que a gente comemora o dia 21 de abril? É o dia de Tiradentes, um feriado nacional, mas quem foi esse cara? Um herói nacional, um mártir da independência. Mas a história dele é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais revoltante do que os livros didáticos costumam contar. Hoje, a gente vai desvendar a verdadeira história de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e entender por que a luta dele ainda faz tanto sentido nos dias de hoje. Primeiro, vamos situar a história. Estamos no final do século XVIII, no Brasil colônia, mais especificamente em Minas Gerais. A região era o coração da mineração de ouro do Brasil, uma fonte de riqueza absurda para a coroa portuguesa. Portugal estava passando por dificuldades, e a solução foi apertar ainda mais o Brasil, cobrando impostos cada vez mais altos. O principal deles era o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro extraído tinha que ir direto para Portugal. Mas a produção de ouro começou a cair. E a coroa, em vez de entender a situação, achou que era sonegação. Então, eles criaram a derrama. A derrama era uma cobrança forçada de todos os impostos atrasados. Se a meta de 100 arrobas de ouro por ano não fosse batida, a população teria que completar o valor do próprio bolso, com seus bens pessoais. Imagine o desespero. Soldados portugueses podiam entrar na sua casa e levar tudo o que você tinha para quitar essa dívida. Isso gerou uma revolta gigantesca, principalmente na elite de Minas Gerais. E é aqui que entra o nosso personagem principal. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746, numa fazenda entre São João del Rei e Tiradentes. Ele não era um pobretão como às vezes a gente imagina. A família dele tinha terras, escravos, uma vida relativamente confortável. Mas ele ficou órfão cedo e teve que se virar. Ele exerceu várias profissões. Foi tropeiro, minerador, engenheiro amador. E a mais famosa, dentista prático, daí o apelido Tiradentes. Ele não teve estudo formal para isso, mas aprendeu o ofício e era conhecido por fazer próteses dentárias com dentes de animais, uma coisa bem avançada para a época. Insatisfeito com as oportunidades, ele entrou para a carreira militar no Regimento de Dragões de Minas Gerais, uma espécie de polícia da época. Ele chegou ao posto de alferes, que é tipo um segundo-tenente. Era um posto de comando, mas não era o topo da carreira. E foi aqui que a frustração dele começou a crescer. Ele via oficiais portugueses, muitas vezes menos competentes, sendo promovidos na frente dele só por serem de Portugal. Ele sentia na pele a injustiça do sistema colonial, nesse clima de insatisfação geral com a derrama e com a dominação portuguesa. Começou a surgir um movimento em Vila Rica, a atual Ouro Preto. Esse movimento ficou conhecido como Inconfidência Mineira. E quem estava por trás dele? A elite. Poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, coronéis, padres, donos de minas, grandes fazendeiros. Eram homens cultos, ricos, muitos deles com dívidas enormes com a coroa portuguesa. A independência para eles era uma forma de se livrar dessas dívidas e tomar o poder para si. Tiradentes, com seu posto de alferes, era um dos poucos participantes que não pertencia à alta elite. Mas ele era o mais apaixonado, o mais radical. Ele viajava muito por Minas e pelo Rio de Janeiro por causa do seu trabalho como militar. Nessas viagens, ele era o grande propagandista do movimento. Ele falava abertamente sobre as ideias de liberdade, sobre a necessidade de proclamar uma república inspirado pela independência dos Estados Unidos. Ele era o cara que botava a cara a tapa, que espalhava a semente da revolta entre o povo. O plano dos Inconfidentes era aproveitar o dia da derrama para iniciar a revolução. Eles pretendiam matar o governador, tomar o poder em Vila Rica e proclamar uma república independente. Eles até criaram uma bandeira, aquela mesma que hoje é a bandeira de Minas Gerais, com o triângulo e a frase em latim, libertas quaesera tamen, que significa liberdade, ainda que tardia, mas o plano era falho, cheio de idealismo e pouca organização prática. E aqui a história toma um rumo trágico. O movimento foi traído. Um dos seus próprios membros, Joaquim Silvério dos Reis, um fazendeiro afogado em dívidas, resolveu entregar todo o plano e todos os nomes dos envolvidos para o governador em troca do perdão de suas dívidas com a coroa. A traição funcionou. Antes mesmo que a derrama fosse decretada, as prisões começaram. Um por um, os líderes da Inconfidência foram capturados. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, onde tentava conseguir apoio para a causa. O processo de julgamento, a devassa, durou quase 3 anos. Durante os interrogatórios, a maioria dos Inconfidentes negou sua participação. Aqueles homens ricos e poderosos que planejaram tudo, tentaram se safar, culpar uns aos outros. Apenas uma pessoa assumiu total responsabilidade por tudo. Adivinha quem? Tiradentes.
Ele bateu no peito e disse que era o líder, o principal articulador da revolta. Ele fez isso para proteger seus companheiros? Talvez. Ou talvez ele fosse o único com coragem e convicção para levar a ideia até o fim, mesmo diante da morte. E qual foi o resultado do julgamento? 11 pessoas foram condenadas à morte. Mas aí a gente vê o privilégio da elite agindo. A rainha de Portugal, Dona Maria I, perdoou a pena de 10 deles. Eles eram ricos, influentes, tinham contatos. As penas foram transformadas em degredo, ou seja, eles foram exilados para a África. Alguns até conseguiram voltar ao Brasil anos depois, mas um deles não teve a mesma sorte. A condenação de Tiradentes foi mantida. Por quê? Porque ele era o de menor status social, não tinha a mesma influência, ele precisava servir de exemplo. A coroa portuguesa queria mandar uma mensagem bem clara para qualquer um que ousasse desafiar seu poder. Olhem o que acontece com os traidores. E a execução foi um espetáculo de horror pensado para aterrorizar a população. No dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, Tiradentes caminhou até a forca. Depois de enforcado, seu corpo foi esquartejado. Sua cabeça foi exposta em um poste em Vila Rica. As outras partes do seu corpo foram espalhadas pelos caminhos de Minas Gerais, nos lugares onde ele pregava suas ideias de liberdade. A casa dele foi demolida e o terreno salgado, para que nada mais crescesse ali. Uma demonstração brutal de poder. Por muito tempo, a figura de Tiradentes foi esquecida, vista como a de um criminoso. Foi só depois da proclamação da República, em 1889, que a história mudou. Os republicanos precisavam de um herói nacional, um mártir que representasse a luta contra a monarquia. E quem melhor que Tiradentes? Um homem que morreu lutando por uma república. Eles pegaram a imagem dele e a transformaram. Passaram a representá-lo com barba e cabelos longos, parecido com Jesus Cristo, para reforçar a ideia de sacrifício. Transformaram o dia da sua morte em feriado nacional. Mas a história de Tiradentes é uma lição poderosa sobre poder, injustiça e privilégio. Ele foi usado pela elite, que o colocou na linha de frente e depois o abandonou para salvar a própria pele. É uma história que se repete até hoje, não é mesmo? Quantas vezes a gente não vê os mais humildes pagando o preço mais alto pelas crises criadas pelos poderosos? Tiradentes não era um santo, mas era um homem à frente do seu tempo, que sonhou com um Brasil livre e mais justo. A Inconfidência Mineira não queria o fim da escravidão, por exemplo, o que mostra as limitações do movimento. Mas a coragem de Tiradentes em assumir seus ideais até o fim é inegável. Ele foi punido não por ser o único culpado, mas por ser o culpado ideal, aquele cuja morte serviria de exemplo sem causar grandes problemas para a estrutura de poder. Então, da próxima vez que você aproveitar o feriado de 21 de abril, lembre-se da história completa. Até hoje, há uma estátua no local de seu enforcamento. Lembre-se do alferes que ousou sonhar, da elite que o traiu e do sistema que o usou como bode expiatório. A ordem de executar Tiradentes veio de Portugal porque ele foi considerado um traidor da coroa portuguesa por conspirar pela independência do Brasil na Inconfidência Mineira, um movimento separatista e republicano. A luta de Tiradentes nos lembra que a busca por liberdade e justiça é constante e que nunca podemos esquecer quem realmente paga a conta quando os poderosos decidem jogar. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer essa outra face da história do Brasil, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E ajudar o canal a crescer para trazer educação de forma leve. Vocês acham que essa história real lembra a de Paradis em Attack on Titan? Deixa aí nos comentários. Até a próxima!